Ô, é verdade que a tua mãe tá namorando com o teu namorado? Aí minha mãe tava sentada na areia do lado do meu namorado. E aí eu falei pra ela que era sem vergonha e desde que ela tinha ficado com fulano. Tesouro, o que você faria se você descobrisse que a sua mãe e o seu namorado... E a mãe da Laura dizia, cuidado com esse homem. Nossa amiga só não imaginava por que ela ia ter que ter cuidado. Laura, quantos anos você tem, gata? Rufus, hoje eu tenho 29 anos. Ai, você sabe que você é um bebê no sentido literal da palavra, né? Sim, sim. Laura, ó, a gente vai contar a sua história, mas antes vamos mandar um beijinho pra Tuti e pra Tuane de Porto Alegre. Vamos mandar um beijo pra elas, Laura. Beijo, Mua. meninas. Tesouro, se você quiser que eu te mande um beijo na próxima história, é só você fazer igual a Tuti e a Tuane, que são irmãs, fizeram. Elas deixaram um comentário deixando o nome e a cidade delas. É só você deixar isso que na próxima história eu mando um beijinho pra você. Se você quiser contribuir com o canal, você pode comprar meu e-book pela Hotmart, é R$ 24. Como é um e-book, você recebe na hora no seu e-mail, não é físico. Ou você pode também ser membro. Pra mandar a sua história, como é que foi que você fez, Laura? Eu te mandei mensagem no direct do Instagram e rapidinho tu me respondeu, fez algumas perguntinhas e mandei um resumozinho básico ali e tô aqui. E tamo aí, então já sabe, né, gata? É só ir lá no meu Instagram, @rufisjunior, ou se você preferir, não tiver Instagram, você vai lá no e-mail, amigasdorufis@gmail.com. No Instagram, tesouro, você já tem que ser direto. Oi, Rufis, quero te contar tal coisa, porque ele não permite que você fique mandando várias mensagens. Eu também não sabia, descobri porque uma inscrita me falou. Bom, enfim, a Laura já falou como é que foi que ela fez e ela quer contar a história. Que história você vai contar pra gente, Laura? Que a sua mãe. Eu posso falar que roubou o seu namorado? Exatamente. Tá rindo de nervoso, né? Ai, rindo de nervoso. A primeira coisa que eu quero saber, por que você resolveu compartilhar uma história tão íntima que você escondeu por tanto tempo para tantas pessoas aqui no meu canal, que a gente tem mais de 150 mil fofoqueiros discretos. Por que você resolveu contar para todo mundo ouvir, gata? Ô, Rufus, porque é muito bom ver você contando as histórias das meninas, ver as meninas compartilhando a história delas. E isso me deu essa vontade, né? Porque eu nunca compartilhei publicamente, eu compartilho individualmente, abertamente essa história hoje na minha vida. Me deu vontade de compartilhar com você, com os demais fofoqueiros, nosso grupo, para que todo mundo fique sabendo, tipo, gente, não existe só mãe boazinha, existe mães ruins também, mães que vão fazer mal também, porque é um tabu, Rufus. Todo mundo fala, mãe é boa, mãe é maravilhosa. Gente, não é assim. É muito essa questão, Rufus. Esse meu relato é para que muitas pessoas fiquem sabendo. Eu sei que o teu canal tem uma grande abrangência. Eu amo ouvir tuas histórias, eu amo ouvir as histórias das meninas, porque isso serve de experiência pra gente aprender com os erros que aconteceu na vida das demais pessoas. Tem muito aquilo de que mãe é maravilhosa, mãe é boa. Gente, não falem isso, porque você teve uma mãe boa, graças a Deus por isso, mas nem todo mundo tem uma mãe boa. Então tá, gata, como é que tudo começou? Então, Rufus, eu vou começar bem lá do início, quando a minha mãe engravidou de mim, porque no final, para as meninas entender, né? A minha mãe engravidou de mim, eu já fiz essas contas, então a minha mãe engravidou de mim, ela tinha 12 anos. Ela me teve com 13 anos. A gente tem 13 anos de diferença. Hoje eu tenho 29, minha mãe é muito nova, muito bonita.
E aí ela engravidou, separou do meu pai, me deixou com os pais dela e foi viver a vida dela. E eu fui crescendo. Cresci num lar bem complicado, assim, meu avô era alcoólatra, bem disfuncional. Quando eu tinha 15 anos, ali onde eu morava no norte, lá a gente não tinha perspectiva nenhuma de vida. Tipo, era se juntar com alguém, ter filho, construir uma casinha, e era aquilo para todo mundo. Quando eu tinha 15 anos, comecei a namorar com um rapaz. O rapaz mais bonito da comunidade. Pelo menos isso, né, gata? Pelo menos era o mais bonito. Pois é. Só que também ele já era mais velho que eu, né? Tipo, ele tinha 19 anos, eu tinha 15. E ele era bem safado, bem sem vergonha, assim, na comunidade, pegava geral. Não, é bom você contar isso. Eu até gostei muito disso que você contou no começo, porque às vezes as pessoas contam histórias, eu tava namorando com 14 anos, aí vem uns comentários assim. Nossa, mas com 14 anos tem que estar estudando. E algumas pessoas não entendem que isso é cultural. Você não teve outra visão, né? Você foi ensinada que isso era o certo. Sim. Cabecinha que o cérebro não dava um grão de mostarda. E aí a gente namorou ali dos 15 aos 16 anos, já estava com mais de um ano já namorando, mas era aquele namoro como eu falava antes pra minha mãe que eu fui abandonada, né? Porque, tipo, ela deixou eu lá e foi viver a vida dela. Então, pra mim, aquilo ali era um abandono. Eu tinha muito medo de engravidar. Minhas colegas tudo faziam certo. Mas eu não fazia. Por causa que eu achava que se eu fizesse, eu ia engravidar. Como eu nunca tive nenhum conhecimento, não tive nenhum conselho, eu era muito criança ainda. E aí a gente não fazia amor. Falar com o bacuá. Isso, a gente não fazia amor. Eu era virgem. E foi passando um ano, né? Mas tinha uns e pega aqui, mão ali e tal. Tá bom. Todas as vezes, minha mãe morava na cidade. E a gente morava no interior. Todas as vezes que eu via minha mãe, que geralmente era uma vez por mês, quando a gente ia pra cidade, ela sempre falava: não, continua namorando com fulano, porque o fulano vai te engravidar, o fulano vai te dar um pé na bunda, porque na cabeça dela, ela achava que a gente fazia amor. Mas a gente não fazia. Eu também não tinha essa abertura com ela para falar que a gente não fazia nada e que eu ainda era virgem. Só ficava calada e baixava a cabeça. Porque meus avós me ensinaram que por mais errado que meus pais fossem, eu tinha que respeitar eles. E sempre foi assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse meio tempo que você estava morando com seus avós, você então mantinha contato com a sua mãe? Sim, com a minha mãe. Com meu pai, raramente, mas com a minha mãe era mensal. E aí, nesse contato com a tua mãe, você falava pra ela, questionava do porquê ela não ter criado você, ou você só abaixava a cabeça e tudo bem? Não, Rufus, eu nunca questionei nada ali na minha juventude. Como eu sofri muito, eu sempre guardei tudo pra mim. Tipo, eu guardava a questão da rejeição, que eu me sentia rejeitada, abandonada. Eu guardava as coisas difíceis que eu tinha passado na casa dos meus avós. Eu até cheguei a ser não teve o abuso de fato, concreto. Cresci tendo dúvidas se eu era virgem ou se eu não era virgem, se alguém tinha me... Enfim. Entendi, se alguém havia rompido o seu ímen nessas situações horrorosas que você passou. Isso. E eu era uma menina muito calada, muito quieta, tipo, tudo que me falava eu baixava a cabeça. Baixava a cabeça e não falava nada, só escutava. E a sua mãe como te tratava nesse cada vez um mês que você a via? Indiferente, Rufus. Ela tratava bem meus irmãos, eu via ela tratando com amor, com carinho meus irmãos, mas eu era indiferente, como se eu fosse nada ou ninguém ali. A sua mãe, ela conhecia o seu namorado. Ela conhecia ele de onde?
ela conhecia porque ela tinha morado, né, nesse lugar que eu morava com meus avós quando ela era criança. E de vez em quando, tipo uma vez por ano, 2 vezes por ano, ela ia lá. E como a cidade dela não era distante do interior que eu morava, acabava que meio que todo mundo conhecia. Tipo, conhecia o filho do fulano, o neto do outro fulano, e assim, praticamente todo mundo se conhecia. E ela falava o que exatamente dele? Ela falava que ele não prestava e que ele só ia me engravidar e depois meter o pé na minha bunda. Era exatamente essas palavras dela. E ela falava isso toda vez que você a via enquanto você estava namorando ele? Todas as vezes, todas as vezes. Era tipo, todas as vezes mesmo ela falava a mesma coisa. Tipo, deixa o fulano só vai te engravidar, vai te meter o pé na bunda, o fulano não te quer, o fulano. Ah, era essas coisas assim. E ela fazia perguntas pra você em relação ao relacionamento de vocês dois, você e o cara? Não, ela não fazia pergunta. Ela só falava isso. E como você reagia com essas coisas que ela falava? Porque você tava gostando do rapaz, né? Eu baixava a cabeça na hora, não respondia nada, só ouvia e depois continuava com ele. Eu amava aquele homem, era, meu Deus, o ar que eu respirava. E ele era safado Mesmo a mesmo, ele gente. queria tentar coisas com você que falava não. Sim, sim, sim. Eu, por medo, né? Tipo, eu na minha cabeça eu tinha pra tu ver como era tão inocente, eu achava que se eu fizesse amor uma vez, eu já ia engravidar. Isso era o que eu tinha na minha cabeça. E eu sempre pensava, eu não quero que os meus filhos passem por tudo que eu passei. Por isso eu não fazia. Aí um dia meus avós foram pro interior, mas muito interior, tipo, ficava 12 horas de barco da onde a gente morava, para visitar uma tia. E aí eu falei pros meus avós, que eu chamo meu avô e minha avó de pai e mãe. Pai e mãe, eu não vou, porque da última vez que eu fui eu peguei malária, eu fiquei muito doente. E aí eu não quis ir. Tá bom, fiquei. A minha avó e meu avô foram na casa do pai do meu namorado, pedir para os pais deles para me dormir lá de noite, junto com a irmã dele, para mim não dormir em casa sozinha. Aí, tá bom, entregou, né? Tá aqui minha neta para vocês cuidem. Você vai dormir com a fulana, porque tinha muito disso, cuidado para não ter contato ali. E aí, quando deu no outro dia de dia, minha mãe chegou lá, minha mãe biológica. Aí eu fiquei pensando, né? Como assim? A minha mãe nunca vem pra cá, tipo, vem uma vez por ano. E como que ela veio agora sabendo que o meu avô e minha avó não tá em casa? Tipo, aquilo ali não fazia sentido na minha cabeça. Mas tudo bem, fiquei feliz que a minha mãe chegou, né? E aí, passou o dia, quando deu de tarde, eu olhei na praia, a gente morava na beira de um rio, e lá no verão tem praia. Aí minha mãe estava sentada na areia do lado do meu namorado, tipo, 1,5 metro de distância um do outro. Aí eu pensei, né, como assim que a minha mãe tá conversando com o fulano, ela que odeia o fulano? Mas tá bom, fiquei olhando ali, chegou uma colega minha, coleguinha de escola, e aí ela olhou pra mim e disse, amiga, não liga não, nenhum deles dois presta. Bem assim. Aí eu baixei a cabeça, enchi os olhos de lágrima e fiquei em silêncio. Tá bom, passou. Mas peraí, você encheu os olhos de lágrima por quê? O que você tava pensando Eu aquela não hora? sei, Rufus, não sei. Porque naquele momento eu não imaginava que aquilo fosse acontecer, né? Mas eu não sei. Só sei que eu chorei naquele momento. E aí tava tendo uma festa numa comunidade vizinha, uma festa de um padroeiro. E lá, quando tem uma festa de igreja, né, de um determinado santo, é tipo um acontecimento. E aí vamos todo mundo para a festa lá do santo.
E aí a gente foi. Ela foi também, ela tinha ido com a minha tia pra lá, a minha tia também foi. E aí de noite a gente tava lá na festa, acho que uma meia-noite, meia-noite e pouco. Vamos pra casa, vamos. Lá distante, a gente ia pela estrada, caminhando, estrada de barro. E aí a irmã dele, do meu namorado, disse: eu vou lá na casa da outra irmã que morava nessa comunidade, chamar o mano. E eu pensei, né, eu vou na casa do meu tio, que também morava nessa comunidade, chamar minha mãe. Eu fui, ela foi. Quando eu cheguei lá no meu tio, só tava a minha tia. A minha tia disse pra mim que não ia hoje, vou deixar pra minha mãe de dia. E a fulana não veio aqui não, se referindo à minha mãe, né? Uhum. Aí eu, tá bom, voltei, encontrei com a galera lá. E a irmã do meu namorado também voltou falando que não tinha encontrado o mano, que seria, no caso, meu namorado. Uhum. Tá bom, a gente foi pra casa. Quando a gente chegou em casa, aí eu pensei, né, minha mãe tá em casa, na casa dos meus avós. Aí peguei a chave e fui lá. Quando eu meti nessa comunidade, Rufus, não tinha energia. Era tudo escuro. A gente usava vela, poronga. Poronga coloca óleo diesel, coloca um pavio e ali fica queimando, inclusive dá uma fumaça preta. Uhum. Enfim, cheguei lá, meti a chave na porta e a porta não abria. Tipo, destroceu ali a trancadura, mas não abria, como se tivesse alguma coisa forçando a porta. E aí na hora me deu um medo, né, no escuro. E aí voltei lá para casa dele. Dormi com a irmã dele. Quando eu deu o quê? Umas 5:30 da manhã, ele foi entrar dentro de casa, né? Tudo escuro, que eu te falei, não tinha energia elétrica. E aí ele derrubou uma panela cheia de prato, derrubou uma bacia cheia de prato, cheia de panela. Parece assim que era a mão de Deus, sabe? Uhum. E aí fez aquele barulhão, ela levantou. Mano, tu vem chegando agora de onde? Aí ele, dormia lá. Tá bom. E aí passou, né? Na outra noite, dormi normalmente na casa dos meus avós, com a minha mãe, com a minha tia. No outro dia, meus avós chegaram. Quando meus avós chegaram de noite, e o meu namorado não queria saber de conversa comigo. Tipo, ele simplesmente se afastou de mim. Não conversava, não falava, nem um oi. Mas você viu a sua mãe também? A minha mãe, de manhã, ela estava na casa dos meus avós. Uhum. E aí, quando eu questionei ela, né, a senhora veio com quem? Ela bem assim, eu vim sozinha de noite. Mas como assim? Tipo, nem eu tinha coragem de vir daquela distância sozinha de noite no escuro. Ainda mais ela que já morava na cidade há 14 anos, porque ela me deixou lá, eu tinha 6 meses. Uhum. Mais de 15 anos ali, ela ia ter coragem de vir? Não, aquela conversa não estava certa. Mas Mas aquela até conversa então, não estava certa, mas você também não desconfiava a verdade. não, Rufus, não, não. Não, porque minha mãe, né, tipo, era algo ilógico eu pensar uma coisa assim. Então na sua E cabeça aí, passava tudo. Ela conheceu um rapaz lá, ela fez isso, fez aquilo, ela traficou droga, mas não com meu namorado. Isso não. exatamente. Tá, aham. Mas já tinha ficado aquela pulguinha lá na cabeça, né? Tipo, dormiu aonde? Que ele não quis falar, né? Uhum. E ele te Mas tá tratando bom, mal, né? né? Ele te tratando indiferente durante todo o dia. Indiferente. Sim, ele não conversava. Tipo, era como se eu não existisse. Uhum. Meus avós chegou. Meus avós chegou lá do outro interior que eles tinham ido. E aí de noite lá na casa dos meus avós tinha pouca farinha. Lá a gente consome muita farinha, farinha de mandioca, Uhum. farinha de aipim. E aí ela disse para os meus avós: pai, mãe, eu vou lá na casa daquele tio lá, aquele lá da outra comunidade, buscar farinha. Mas tipo, ela foi com o meu namorado. E aí meu vô, né, que não era besta, já começou tipo,
Como que essa sem vergonha vem pra cá pra tá me fazendo esse tipo de vergonha? Porque minha mãe era casada. Hum. Minha mãe era casada no civil. Aí me fazendo vergonha. E eu, tipo, sem entender nada, mas meio que já tava entendendo. Mas coragem de questionar alguém eu não tinha, né? Porque eu sempre baixava a cabeça e aguentava tudo calada. E aí meu avô, como que essa sem vergonha vir pra cá me fazer vergonha, fazer eu passar por esse tipo de vergonha? Ai, meu avô falou um monte. E aí tá bom. Sofri calada, fiquei quieta. Quando deu no outro dia, ela voltou pra cidade. Só que o meu namorado foi junto. Meu namorado foi junto. E aí ele passou, acredito que uma semana na cidade junto com ela. Uma Porque ela, semana. sim, ela era casada, Rufus, mas meu padrasto era vigia, ele trabalhava de noite. E aí o que que ela fazia? Ela falava que o meu namorado era namorado da minha tia. E o meu namorado ia dormir na casa dela. Não, meu namorado dormia à noite com ela. Quando dava de manhã, que sabia que o meu padrasto ia chegar, aí ele ia pro sofá pra dizer que era o namorado da minha tia que tinha ido dormir lá. Mas nessa altura, gata, você então já sabia o que estava acontecendo. Sabia, Rufus. E estava sofrendo muito, muito mesmo, porque eu tinha vergonha do que estava acontecendo. E mesmo sabendo o que E estava acontecendo, nenhum dos dois foi dar satisfação com você. Ou seja, você ainda estava não, namorando o rapaz. toda a comunidade sabia, né? Todo mundo sabia que a gente namorava. Inclusive, aí começou os comentários, né? As pessoas chegavam para mim, as pessoas também são muito cruel, Rufus. Eu sei. Ele chegava, batia no meu ombro e dizia assim: "Oh, é verdade que a tua mãe tá namorando com o teu namorado?" E eu baixava a cabeça e enchia os olhos de lágrimas, saía dali, ia para algum lugar escondido chorar. Outros, mais cruel ainda, chegavam e diziam assim: "Ô, se tu perdeu para tua mãe, tu vai ganhar para quem?" Nossa senhora. Aquilo dali acabava comigo. Mas ele mesmo, ele não terminou com você. Ou seja, vocês estavam Não, namorando na teoria. nós estávamos namorando, só que a gente não fazia amor pelos meus traumas, pelos meus medos, que eu tinha medo, que eu tinha certeza que se a gente fizesse amor uma vez eu ia engravidar. Enfim, meus filhos iam passar por tudo que eu passei. E você que tinha sido criada desse jeito, você simplesmente aceitou, sabendo que ele estava passando a semana lá com a sua mãe, sabendo o que estava acontecendo, você não questionou nada nem ninguém, só chorava. Só chorava, Rufus. E aí ele voltou. Quando ele voltou, eu fui questionar ele, né? Eu Você fui na falou o quê? casa Me conta o que dele. você falou em detalhes. Eu fui na casa dele, cheguei lá, ô Dona Maria, que o nome da mãe dele não é Maria. Tá. Eu quero conversar com o seu filho. Aí ela chamou ele, aí a gente sentou lá numa varanda. Eu lembro, uma noite de lua clara, como eu te falei, lá não tinha energia, então dá pra gente ver bem a lua. E aí eu perguntei pra ele: "Por que tu fez isso comigo?" Ele disse: "Tu não fazia amor comigo, ela veio, me deu e eu comi." Nossa. Foi essas palavras. Ai. Aí eu, tá bom então, tipo, aceitei, né? Fazer o quê? E aí veio os comentários da parte dela, né? Soube pela minha tia que ele tinha a geringonça lá grande. Realmente era grande, porque, tipo, dava uma massa aqui, outra ali, dava pra sentir, né? Ah, eu ia Mas falar eu não isso. tinha Você testado sentiu ali, ainda. quando vocês estavam brincando de ônibus apertado, você deve ter sentido, né? Sim, mas nunca cheguei a fazer uso do produto. Aham. Sorte sua, gata, porque essa geringonça aí tava estragada. Pois é, e bem estragada. Mas quando E aí, você chegou nele, e questionou ele, eu já entendi que você nem perguntou o que que aconteceu assim. Você já chegou direto falando, ó, eu sei que aconteceu isso. Mas aí quando todo acabou mundo a já sabia. O quê?
todo mundo já sabia do que estava acontecendo, né? E ele não fez questão de esconder, né? Ele não inventou uma desculpa. Não, Aham. não. Mas logo depois que E essa conversa acabou, vocês continuavam namorando ou acabou ali o romance? acabou ali, Rufus. Ah, tá. Aham. Tá. Quem Só que acabou? pra mim, tipo, acabou ali na hora que ele falou, né, que, tipo, eu não fazia, tipo, ele usou assim, eu queria e tu não me dava. Uhum. Ela me deu, eu comi. Uhum. Aí ali não fez mais sentido, né, continuar. Tipo, ninguém terminou com ninguém, mas também não continuamos. Entendi. E aí, como que você ficou sabendo dos comentários da sua mãe? A minha tia depois ela comentou, né, que a bicha é tão sem vergonha, se referindo à irmã dela, né, que seria no caso da minha mãe. Uhum. A bicha é tão sem vergonha que a bicha falou que o pinto dele era muito grande. Uhum. E você é acabada por dentro, né? Sim, Rufus. Aí, o que eu fiz? Eu continuei sofrendo, né? Todo lugar que eu ia, eu tinha vergonha das pessoas, porque todo mundo. Eu chegava no lugar, todo mundo ficava me olhando. Parecia que eu era um bicho estranho, porque todo mundo comentava, né? Uhum. Uma coisa assim que nunca tinha acontecido por lá. Uhum. E aí eu peguei e pensei, eu vou embora daqui. Eu vou morar com meu pai, mas meu pai que eu nem tinha contato. Uhum. Tipo, meu pai era um homem estranho, né? Que eu não tinha contato com ele. Aí eu vou embora, vou morar com meu pai e acaba tudo isso, porque lá na cidade ninguém vai saber que aconteceu isso e eu não vou ficar passando vergonha. Uhum. Só que eu fui morar com meu pai, eu passei 2 dias na casa do meu pai. O meu pai, tipo, pra mim era um homem estranho. E como eu tinha passado aquelas coisas lá na minha infância e tal, tinha muitos traumas. E acabou que eu, no segundo dia, eu pensei, eu vou me embora daqui. Mas não que o meu pai faltou com respeito comigo, não, não, não. Meu pai, graças a Deus, sempre me respeitou. Uhum. Só que pra mim ele era uma pessoa estranha. Uhum. E aí eu tive a brilhante ideia de morar com a minha mãe. Eu pensei, só ela e eu sabe disso e acabou. Aí, te contar um detalhe que eu tava esquecendo. Quando ele estava indo dormir lá na casa dela, porque ele foi aquela semana, mas depois ele continuou indo. Tipo, ele ia para a cidade, passava um mês na cidade e continuava indo dormir na casa da minha mãe. O meu padrasto chegou para mim um dia, porque o meu padrasto também sabia que ele era meu namorado. Uhum. E aí o meu padrasto disse, meu padrasto sempre me chamava de menina. Menina, aquele tal de fulano de tal, ele é namorado de quem? O que ele faz dentro da minha casa? Aí eu baixei a cabeça e eu digo, tu pergunta pra minha mãe? Porque o meu padrasto, ele era tão chifrudo, Rufus, que ele chegava em casa, ele passava uma meia hora, 40 minutos por detrás das paredes, pela janela, tentando ouvir se a minha mãe estava com algum homem, porque isso era a rotina dela, levar os amantes pra dentro de casa. Uhum. E ele sabia, no fundo, e aceitava, né? Sim, 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 ele aceitava, ele era mais velho que a minha mãe, não que isso seja justificativa para minha mãe fazer o que fazia com ele, né? Mas ele aceitava para continuar com ela. Uhum. E aí eu fui morar com a minha mãe. Quando eu fui morar com a minha mãe, aí começou o meu inferno. Peraí, deixa eu te Minha mãe fazer me uma tratava, pergunta. Depois desse sim, acontecimento de fato, que ele foi pra cidade e tal, a primeira vez que você viu a tua mãe, depois desse fato, ou que você conversou com ela, você questionou ela? não, Rufus, eu nunca questionei minha mãe. Vocês não Eu vim tocaram no questionar minha assunto? mãe, não, Rufus. Ela se fez de louca e eu guardei todo o meu sentimento, toda a minha dor pra mim e seguiu a vida. Porque aí eu fui morar com ela. Uhum. E aí, Rufus, a minha mãe me tratava tão mal, tão mal, tão mal, tão mal dentro da casa dela. Tipo, ela comprava o material escolar dos meus irmãos, o meu ela não comprava. Ela chegava do trabalho dela gritando dentro de casa, tipo,
que diabo vocês estavam fazendo dentro dessa casa, que vocês não arrumaram essa casa, sendo que eu tinha acordado 5h30 da manhã para arrumar a casa. Só que meus irmãos, eles eram muito de bagunça. Tipo, eles tomavam café, eles deixavam o copo em cima do sofá. Eles chegavam e jogavam sandália em qualquer lugar. Eles não eram crianças educadas para ter as coisas organizadas. Você foi lá pra ser empregada, então, né? Sim. Aí eu fui naquele sofrimento e veio vindo da depressão, crise disso, crise daquilo. E quando deu um dia de carnaval, eu pensei, eu vou me matar porque não faz sentido. Eu não posso morar lá no interior que todo mundo me humilha, todo mundo me faz vergonha. Então vamos. Ela foi pro carnaval com meus irmãos, meu padrasto foi trabalhar e eu tomei muitos remédios mesmo. E eu desmaiei. Uma colega minha mandou mensagem para mim, chamando eu para ir pro carnaval. Eu não respondi, ela foi lá, chegou lá, eu estava desmaiada. Ela me pegou junto com o taxista, me levou para o hospital, me fizeram lavagem. Passei uns 20 dias vomitando um líquido verde, não conseguia comer, bem mal assim. Graças a Deus conseguiram reverter, né, a situação, mas teve efeitos colaterais ali daquela grande quantidade de remédio. E aí, Rufus, depois meus avós vieram para a cidade, e aí a gente foi morar junto, eu muito feliz, graças a Deus, só que a minha mãe sempre me tratando muito mal mesmo. E aí, Rufus, durante muito tempo, eu fiquei em depressão, era altos e baixos. Conheci uma pessoa muito mais velha que eu. Essa pessoa me ajudou muito, ele era médico, ele é, né? E ele me deu acesso a bons psiquiatras, bons psicólogas, bons tratamentos, e ele também me dava muito conselho, tipo, que a minha mãe tinha feito isso comigo, mas quem era a pessoa mal da história era ela, não era eu tinha que superar essas coisas, eu tinha que seguir adiante. E graças a Deus, com a ajuda dessa pessoa, Rufus, eu consegui dar uma estabilizada, mas nunca teve ali uma cura verdadeira. E aí o tempo foi passando. Um dia minha mãe chegou na casa da minha avó me esculhambando. Ela me esculhambava por nada. Me chamava de sem vergonha, coisas assim que para lá são palavras bem ofensivas. E aí eu falei para ela que era sem vergonha, e desde que ela tinha ficado com fulano, ela tinha começado a me perseguir e me tratar mal. E eu não estava mais aguentando todo aquele sofrimento, porque eu não entendi o porquê que ela me tratava mal. Inclusive, eu pensava em tirar minha vida, já tinha tentado, né? E continuava com esses pensamentos por causa do tratamento que ela me dava. Quando eu falei essas coisas, ela falou que nem no último dia de vida, nem no meu caixão, ela ia me perdoar por tudo que eu tinha falado com ela, como se ela não tivesse feito nada, como se ela fosse a santa. E aí eu falei pra ela, tudo bem, não tem problema. E aí 1 ano, eu tô aqui 3 anos já. 1 ano antes de eu vir, ela começou a se arrepender de tudo que ela fez comigo. E aí a gente começou a ter uma relação boa, mas eu não me aproximo muito, Rufus, porque eu vejo de quando eu tô me aproximando muito dela, ela dá uma farpadinha aqui, uma farpadinha ali. Eu te mandei foto da minha mãe é muito nova, muito bonita. Ela, por muitas vezes, ela me apresentou para as pessoas como se eu fosse irmã dela, meio que ela tinha vergonha de ter uma filha adulta. Tipo, para ela não se sentir velha, ela falava isso, né? Tinha uma filha adulta e ela ia se sentir velha. Quando a sua mãe começou a se arrepender, você percebeu que ela começou a se arrepender? Nem nessa ocasião você questionou ela do fato dela ter ficado com o teu namorado? Ou ela não falou nada?
Não, Rufus, até hoje a gente nunca teve essa conversa. Ela só, muitas vezes assim, ela chegou chorando e me pedindo perdão, mas ela nunca se abriu para tocar nesse assunto e eu também nunca toquei nesse assunto com ela diretamente. Só nesse dia que eu falei para ela, né, que a partir do acontecido ela tinha começado a me tratar mal e aí ela se fez de louca, gritou, me esculhambou, como se ela não tivesse feito nada. E hoje você não vive mais com a sua mãe. Não, Rufus, eu vivi com a minha mãe naquela época uns 6 meses só. Depois eu fui morar com meus avós de novo na cidade, meus avós vieram. E hoje eu vivo do outro lado do Brasil e a gente tem uma relação boa, graças a Deus. Mas é aquela relação meio distante, né? Porque se eu me aproximo muito, eu sinto uma farpadinha aqui, outra ali. Mas graças a Deus é uma coisa superada. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Hoje eu tô curada, hoje eu não tenho mais depressão. Eu não uso mais nenhuma medicação. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Trabalho, estudo. Tô bem. Quando você diz que é uma farpadinha ali, outra aqui, você sente que a tua mãe tem algum tipo de inveja ou tá competindo com você? É meio que uma competição, Rufus. É meio que uma competição, meio que tipo, ela já chegou a tocar ali que eu estraguei a vida dela, como se ela me culpasse dela não ter conseguido estudar, não ter conseguido ir adiante. E hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo isso, né? Aí é meio que uma competição. E o que que você sente pela sua mãe hoje? Rufus, hoje eu gosto da minha mãe, não vou dizer pra ti que é um amor, eu morro de amores pela minha mãe, não, morri de amores eu morro pelos meus avós, mas pela minha mãe, eu gosto muito da minha mãe, perdoei ela, mas é aquilo, né, Rufus, as pessoas fazem as coisas pra gente, por mais que a gente perdoe, mas a gente não esquece, né, a gente não esquece as palavras que a gente levou. Então ela tá bem lá, se ela precisa de mim, eu ajudo ela. E a gente vai assim. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece jamais. Não, Rufus, não esquece, não esquece. Eu apanhei muito, muito mesmo. Hoje você tem com a sua mãe a relação que você gostaria de ter? Você realmente acredita que você conseguiu perdoar ela? Que eu perdoei ela sim, Rufus, mas eu não tenho a relação que eu gostaria de ter. Tipo, ela tem uma relação de muito amor, muito carinho com meus irmãos, mas comigo existe meio que alguma coisa ali que não é completa, não é essa relação íntima de tipo contar os segredos, relação saudável de filha e mãe, mãe e filha, isso com a gente não existe. Existe uma boa convivência, respeito, eu respeito ela. E outra coisa, Rufus, que eu ia esquecendo. Hoje eu agradeço a Deus por isso ter acontecido na minha vida, Rufus. Por quê? Se tudo isso, todo esse sofrimento que eu passei não tivesse acontecido na minha vida, Rufus, hoje era eu que era a esposa daquele cara lá, tinha 5, 6 filhos lá, sem ter terminado o ensino fundamental. Certeza. Meus filhos passar fome. Certeza. Uhum. E hoje não, Rufus. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Sou pobre, mas vivo bem, trabalhando, estudando, faço o que quero, como o que quero. E se não, eu tava lá naquele lugar daquela moça lá, que vive debaixo do pé dele, que aquilo ali não é uma boa pessoa. Eu só agradeço a Deus por tudo isso de ruim ter acontecido na minha vida. E você fez tratamento psicológico, né? Fez terapia. Eu fiz, Rufus. Eu fiz bastante tempo, tinha meus altos e baixos, ia, voltava, usava medicamento, tinha muito pensamento suicida, mas hoje, graças a Deus, eu tô bem. Tô bem mesmo.
Sabe por que eu pergunto isso? Porque com certeza na terapia você entendeu muito da relação com a tua mãe. E Entendi. se a gente não Entendi, entende Rufus. isso, a gente começa a procurar nossa mãe e nosso pai nos homens que a gente vai namorar, o que é uma loucura. Exatamente, exatamente. A gente procura quem dá ali uma migalha de atenção, a gente vai lá e entrega o corpo, o coração, a alma, tudo para aquela pessoa. E como você já procurou ajuda, não vai acontecer isso com você. Não, Rufus, não, não, não. E até porque hoje, graças a Deus, eu tenho 29 anos, tipo, apesar de ter só 29 anos, mas eu levei muita lapada da vida, eu sou uma pessoa com bastante experiência, entende? Eu acho que eu não vou ter filho, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ter filho e meus filhos passar pelo menos por 1% de todo o sofrimento que eu passei. Então, desculpa. Por esse motivo, hoje eu opto por continuar não querendo ter filho. Mas se acontecer, eu vou amar meus filhos, eu vou proteger meus filhos, eu vou fazer tudo o contrário do que minha mãe e meu pai fizeram comigo. Para eles terem uma mãe de verdade. E o que foi que essa história te ensinou, gata, que você gostaria de passar para as outras meninas? O Rufus, eu gostaria de passar que, tipo, tem uma passagem ali na Bíblia, eu não lembro exatamente hoje o capítulo, o versículo, mas fala que se o teu pai e a tua mãe te abandonar, Deus vai estar com você. Deus sempre está conosco, Rufus. Então, não busque, tipo, desesperadamente, que nem eu buscava desesperadamente ter um pai, ter uma mãe. Eu queria ter a atenção deles. Gente, tem gente que vai ter pai e mãe, de verdade. Tem outras pessoas que vai ter só pessoas que colocou você no mundo. Então, a gente nessa busca desenfreada pelo amor, pelo carinho deles, a gente acaba se machucando muito mais. Então, a gente tem que entender, buscar ajuda, buscar terapia, buscar ajuda profissional para a gente superar essas faltas, essas faltas que fazem na vida da gente. Tipo, hoje eu tô bem, graças a Deus. Muito desse estar bem foi a ajuda profissional que eu busquei. E vá à luta, vá à luta. Muitas pessoas que têm depressão acabam se fechando, tipo, eu não vou trabalhar porque eu não tô bem. Gente, vá trabalhar, vá buscar ter vida social, porque assim você vai jogando a depressão pro lado e daqui a pouco a depressão vai embora. Agora, se você se trancar dentro do quarto e ficar ali triste, remoendo as mágoas, você não vai conseguir superar. Eu sei que não é fácil, mas a gente consegue. Muito obrigado por compartilhar essa lição de vida com todos nós. Muito obrigado você por dar a oportunidade de nós estar compartilhando nossas histórias de vida.